Estamos no Na Guerra, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal youtube.com/carloribas, direto dos estúdios Ribas de Telecomunicação de Chapecó. E hoje, sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, nós estamos no 20º episódio. Quem diria, hein, que o Na Guerra, o Contos de um Ex-Satanista, chegaria a 20 episódios. Então, ó, primeiro, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E se você quiser se tornar membro aqui, do lado do botão inscreva-se tem o botão torne-se membro, porque o pessoal que é membro pagante aqui do canal, mesmo no nível básico, já assistiu esse episódio semana passada, quando nós gravamos, porque hoje, dia 27, eu estou em Alphaville. Nesse exato momento, você está me assistindo aqui no YouTube, são 21 horas e um pouquinho, eu estou dando aula, terminando a minha aula no CETIB nível 2 em Alphaville. E você que é de Alphaville, região Barueri, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Aldeia da Serra, ou qualquer outro lugar ali de São Paulo, capital e região, eu vou estar lançando o livro Médicos depois de amanhã lá na AD Alpha. Então, atenção, esse episódio que é gravado, eu estou nesse exato momento na AD Alpha, dia 27 hoje é dia 27 para vocês que estão assistindo aí no YouTube, mas dia 29, domingo, eu vou estar lançando esse livro na AD Alpha. É só você chegar na igreja Assembleia de Deus de Alphaville, a igreja da Cassiane e do Jairinho, e eu vou estar no culto da manhã e no culto à noite, ali no Espaço Gourmet, com um balcão com os meus livros, ali um banner, eu vou estar ali junto pra gente conversar, tirar foto, para eu assinar o livro para você. Então você que é da região, corra no domingo de manhã ou no domingo à noite e me encontre por lá, eu vou estar lá dando toda a atenção para vocês, tá bom? Faço questão de estar com vocês nesse momento. E hoje o tema é Satanás me deu uma missão, não é? Como que foi isso? Vocês lembram do episódio 19, quando eu falei sobre o Dília e Yolanda, e do episódio 18, quando eu falei sobre Deus começando a me cercar, a primeira vez que eu fui a uma igreja. E Satanás começou a perceber que eu estava gostando dos crentes, que eu estava me enamorando com os crentes. Eu gostei demais do Dília, estava sentindo um senso de paternidade muito grande. E para ele o plano era me isolar desses crentes. Então, como foi? Teve uma noite que eu estava voltando da escola, eu estudava no Eleodoro, fiz um vídeo especial aqui na série, tem para vocês verem, dos lugares exatos, né, onde aconteceram o testemunho do livro Bruxaria. Falta ainda eu fazer a outra parte na cidade onde eu nasci, vou fazer, vocês podem ter certeza que antes de terminar essa série eu vou fazer. Quer dizer, antes de terminar essa série, talvez não, porque a série tá quase no fim, né? Mas eu vou fazer, pode ter certeza. Eu tava voltando da escola à noite e tem o vídeo Locais Exatos do testemunho do livro Bruxaria, é o segundo. Tem um que é o encontro com o anjo e o outro que são os locais exatos. Nesse vídeo, que tem aqui na playlist, tá nessa playlist aqui, tá? Depois que eu faço aquele vídeo junto com a Dona Yolanda, que eu filmo ela, a gente conversa, a gente ora juntos, eu gravo uma parte dizendo, olha, foi ali que aconteceu a parte do demônio que falou comigo. Então, vocês vão ver nesse vídeo o local exato. Eu estava voltando da escola, a escola, para vocês se localizarem, que no vídeo vocês vão lembrar do Colégio Leodoro, da Nova Real, que é onde eu tomava café, onde eu fui atacado por satanistas depois da minha conversão ali e tal. Passava da escola pela Nova Real, descia e passava por dentro desse posto de gasolina. Então o posto de gasolina era na esquina, mas tinha uma parte que cortava a quadra, que era a parte de troca de óleo, lavagem de veículos e tal. E eu passando a noite ali e tinha um morador de rua sentado no chão. Aí o morador de rua falou, meu filho. Eu não dei bola pra ele, né? Pensei, mendigo, bêbado, sei lá. Nem respondi, passei rápido, assim. Quando eu vi ele, eu já fui meio mais distante, assim, né? Passei rápido. Aí ele, filho, preciso falar com você, vem aqui. Aí eu ignorei. Aí ele falou assim, Stinuts. Quando ele falou Stinuts, eu percebi que ele estava ou possuído por um demônio de alta grandeza, que daí é uma coisa bem estranha de se pensar, porque Satanás
não possuiria um corpo físico. Eu acredito que o corpo físico não suportaria. Você imagina o poder de um príncipe do inferno? Não tem como. É impossível isso. A pessoa morreria, né? A estrutura humana não permite. Então, era uma aparição física. Só que ele apareceu naquele momento como um morador de rua, provavelmente de uma forma distinta. Ou era um demônio se passando por ele, trazendo um recado. Que pode acontecer também, porque os demônios, eles usam o nome de demônios de maior grandeza. Tá? Então, pode ser tanto uma coisa quanto outra. E aí, quando falou Stinotes, o Stinotes é o nome mágico do satanista dentro da tradição, porque é o nome do seu mensageiro. Se alguém souber o nome do seu mensageiro e invocá-lo e oferecer algo a ele, esse mensageiro está dentro de você, ou seja, morte certa. Ele consegue te matar de dentro para fora. Então, ninguém poderia saber esse nome. Hoje eu posso falar livremente porque eu não tenho problema nenhum com isso, estou liberto. Mas na época ninguém poderia saber. Então, quando esse morador de rua falou Stinotes, acendeu uma luz no painel. Peraí, mas quem é esse morador de rua que ele sabe o nome do meu demônio mensageiro, do meu demônio pessoal? Aí eu voltei e falei, quem é você? Aí ele falou, você não está me reconhecendo, mas eu sou papai. Eu sou o seu pai. E eu entendi que era Satanás. Reforço. Poderia ser Satanás personificado, poderia ser um demônio possuindo um morador de rua e trazendo um recado, falando em nome de Satanás, poderia, tá? E aí, eu não lembro exatamente como foi o diálogo, mais de 30 anos atrás, mas eu lembro claramente que ele disse, olha, eu tenho uma missão para você, você vai na cidade tal, você vai iniciar um feiticeiro de sexto grau, ele vai vir para o 7º grau, você vai fazer... Não era um feiticeiro de 6º grau. Era um ritual de iniciação. Era um aprendiz, não era de 6º grau, era um aprendiz que ele ia fazer o ritual de iniciação e o mestre dele, que ia iniciá-lo, eu não me lembro se o mestre morreu ou se alguma coisa aconteceu, que ele ficou sem mestre. E aí, Satanás decidiu que eu fosse fazer esse ritual de iniciação. É exatamente isso. E eu, de certa forma, obediente, falei, não, claro, vamos lá. Só que eu estava sem dinheiro, eu trabalhava, então era meio difícil, né? Sair assim do nada e ir para aquela cidade. Naqueles dias, eu recebi um dinheiro de um negócio que eu tinha feito, né, dentro do meu trabalho. O meu trabalho entrou em recessão de uma semana, deu tudo certo para eu ir para lá. O diabo mexeu os pauzinhos, né? E deu tudo certo para eu ir para lá. Aí eu peguei um ônibus e fui. Cheguei lá, encontrei com um jovem iniciando, né? Jovem aprendiz, que seria o iniciado. Não era jovem, era mais velho que eu. Tá, mas era um aprendiz. Conversei com os sacerdotes da região, que eu já conhecia, para eles me ajudarem na iniciação. Fomos ao local, preparamos tudo, estava tudo certo, a clareira na mata, o caminho que ele iria fazer, aonde a gente iria pegá-lo, o sacerdote tinha o carro, ia buscar, ia andar em tal lugar, tá tudo certo, tudo certo. À tarde, eu fui na casa desse aprendiz para a gente conversar sobre os detalhes, como seria, né? E aí tá tudo alinhado, não tinha erro. Ele morava numa pensão, fui lá na pensão e tal. Se eu não me engano, ele não era da cidade, ele era de uma outra cidade, ele foi para essa cidade para fazer a iniciação e estava nessa pensão. Se eu não me engano, era algo assim. Faz muito tempo. Então tá combinado. Fui para casa onde eu estava, né? 9 horas da noite a gente ia se encontrar com quem ia levar a gente até lá. Os outros sacerdotes já estariam no monte antes. Eu iria com ele fazer o caminho do primeiro passo, que era chamado o caminho da iniciação, o caminho das pessoas comuns. Então leva-se até o monte, faz o primeiro passo, e aí ele espera, ele faz um ato meditatório, fica esperando, e eu ia subir o monte, e ele ia ter que fazer aquele caminho solitário, o resto do caminho, né? O caminho do primeiro passo. O resto do caminho até lá em cima. Que é o famoso caminho das pessoas comuns. A magia é o caminho das pessoas comuns. E aí, tá tudo certo. 9 horas,
Quem ia buscá-lo bateu na porta de casa, ou alguém me avisou, não lembro quem foi que me avisou. Bateu na porta de casa e disse: o fulano foi baleado. Fulano foi baleado, fulano foi baleado. Mataram fulano. Mataram fulano. Como assim? Saímos correndo, todo mundo. Fomos pra pensão. Ambulância, carro da polícia. Ele tinha uma arma em casa, uma espingarda, calibre 22. E estava jantando, fazendo um sanduíche para comer, para se preparar para ir para tal lugar. Segundo ele, o filho do casal, que era dono da pensão, um adolescente, estava junto lá, mexendo na arma. Mexendo na arma. Ele de pé, fazendo sanduíche. O adolescente sentado na cama, conversando com ele, mexendo na arma. Deve ter batido no gatilho. A arma atirou. Pegou aqui atrás o tiro da nuca dele. Na cabeça. Matou ele na hora. Matou ele na hora. Uma fatalidade. O menino não atirou nele. Mas aí que vocês vão entender onde eu quero chegar. Um assassinato. Mesmo que sem a intenção, né? O menino não quis matar. Não foi a intenção. O menino querido. Imagina o drama para ele, para a família, o choque. Uma série de questões que acontecem depois disso, né? E o rapaz morreu. Como que o diabo, ele tá... Sabe como é pesado isso? Olha a tragédia, olha a forma da morte. Só que isso não foi a minha preocupação. A minha preocupação foi: se Satanás me chamou para fazer a iniciação desse rapaz, e o rapaz morreu por um tiro acidental horas antes da iniciação, por que Satanás não sabia que isso ia acontecer? Se eu sempre aprendi que Satanás sabia todas as coisas, se eu sempre acreditei que ele era onipresente, onipotente, onisciente, se eu sempre aprendi que ele tinha o domínio sobre a vida e a morte, que ninguém nascia e ninguém morria sem que ele permitisse. Então, segundo a minha crença, a morte daquele rapaz era a permissão de Satanás. Mas se Satanás permitiu que ele morresse, por que Satanás me trouxe ali para iniciá-lo? Então Satanás não sabia que ele ia morrer. Ou Satanás me trouxe ali para quê? Qual o motivo? Na hora, enquanto o corpo ia para o hospital e tudo mais, até eles darem o óbito, eu fui e fiquei esperando. E o corpo desceu para o necrotério. E os parentes do rapaz que estavam lá falaram assim: ó, a gente vai ter que ir atrás de caixão, atrás de coisa. E aí não dá para deixar o corpo sozinho no necrotério. Você fica aqui cuidando do corpo? Eu fico, olha a crença. Corpo morto. Eu fiquei sentado do lado do corpo dele no necrotério. O corpo dele em cima de uma maca lá. E eu fiquei olhando aquele corpo ali, e ali eu peguei e invoquei o Stinotes. E o Stinotes veio e sentou do meu lado. Era uma sala quase que semicircular, o corpo no meio, numa mesa, né? Tava coberto. Eu peguei e descobri a parte de cima, até aqui, ficou o rosto dele. Tava com um tampão aqui. Eu sentei num banco semicircular e o Stinotes apareceu e sentou do meu lado. E eu perguntei pro Stinotes: por que papai me trouxe aqui se o fulano iria morrer? Aí o Stinotes sempre: não sei, você tem que perguntar isso pra ele, não me meto nisso, não sei, não tenho essa informação, blá. Falei: veja, se ele é o autor da vida e o autor da morte, tinha um poema muito famoso, que eu não lembro de cabeça, mas eu escrevi esse poema no livro Revelação. Deixa eu ver se eu lembro que lugar que era. Quando o portador da luz... aqui, ó. Nossa, abri na página certa.
Poema muito famoso que ele dizia: eu sou o mago e o poeta, o construtor e o arquiteto, sou vida e doador de vida, no entanto conhecer-me é conhecer a morte. Tinha um poema muito famoso e eu perguntei para ele: e o poema? Sou vida e doador de vida, no entanto conhecer-me é conhecer a morte. Cadê? O que é? Se ele me trouxe para iniciar, sabia que o menino ia morrer, que o rapaz ia morrer, então por que ele me trouxe? Então ele não sabia que ele ia morrer. Aí o demônio... Não, como não sabia? Ele sabe tudo. Então ele sabe tudo, por que ele me trouxe então? Se o rapaz ia morrer hoje. Não, você não deve estar entendendo. Vai que ele teve dúvida. Vai que o rapaz ia... você estava na sua casa. Você estava lá comendo e ele estava lá na pensão. Vai que o rapaz desistiu. Vai que o rapaz resolveu passar para o outro lado. E aí, papai não deixa barato. Papai não ia te trazer aqui em vão. Então ele puniu ele com a morte. Porque conhecer é conhecer a morte. Tal. Aí o diabo, o demônio Stinotus, tentou me convencer de que não era uma falha de conhecimento de Satanás, que era um plano de Satanás. E eu falei, faz sentido, realmente, faz sentido. Então, você veio pra cá, tá tudo pronto, você trabalhou pra caramba, veio tal, gastou seu dinheiro, você tá aqui. E aí o rapaz morre, só tem uma resposta pra te dar. Ele tentou pular fora, ele tentou desistir. E aí não tem... E eu falei, nossa, faz muito sentido. Mas mesmo fazendo sentido, pra mim ficou uma pulga atrás da orelha. Porque eu já tinha tido a experiência com o anjo dizendo que Satanás não tinha poder para tocar naquela família, lá da menina, da escola, e que Jesus tinha morrido por mim. Aí eu fiquei naquela, pá, mas espera aí, então aquela menina, Satanás não tinha poder para tocar na vida dela. Nem os Stinotus, nem eu pudemos chegar lá. E se esse menino, se esse jovem, se esse rapaz se converteu, e se ele virou crente e resolveu não se iniciar e pular fora do bar, como o Stinotus disse, por que então que ele, Satanás, pôde tocar, mas eu não pude, eu e o Stinotus não pudemos tocar na vida daquela menina? Não faz sentido. E na minha cabeça começou um processo de não faz sentido, mas eu fiquei na minha. Eu não deixei o Stinotus perceber que eu estava assim. Eu fingi que estava tudo bem, falei, verdade, faz sentido. E desconversei e tal, e fomos, tal, e teve toda aquela parte do corpo, enfim e tal. E eu voltei para a cidade que eu morava. Peguei o ônibus no dia seguinte, voltei para a cidade que eu morava e fui direto na livraria. Eu cheguei na cidade, peguei uma lotação, né, um ônibus público, transporte coletivo, e fui para a livraria direto. E falei, Dili, me conta por que Jesus morreu por mim? Aí o Dili, pô, Carlão, já te falei. Cara, não, sério, eu não preciso mais de enigmas, eu não preciso mais de parábolas, eu não preciso mais. Eu preciso que você simplesmente me conte toda a história da cruz. Me conte. Eu preciso entender isso, porque tem muita coisa acontecendo e eu tô muito confuso. E ele falou, o que que tá acontecendo? Aí eu falei pra ele, o que eu vou te contar é muito pesado. E eu vou te contar porque eu preciso que você me dê algumas respostas. E aí ele falou, tá, então o que é tão pesado? E aí eu comecei a contar pra ele, falei, Dili, eu sou satanista. Ele falou, tu acha que eu não sabia? Você acha que eu não desconfiava? Que não sei o quê? Ele, daquele jeito dele, meio tirador de sarro. Você acha que eu não desconfiava? Claro que eu desconfiava disso, não sei o quê. Dili, o que você faz, hein? Você mata pessoas? Você não sei o quê? Você bebe sangue? Você tem uma caveira em casa? Começou a tirar sarro e... Não, cara, mato ninguém. Só que existem demônios que matam pessoas, existem coisas. E eu comecei a contar pra ele o que eu fazia, forma de recrutamento, quem eu recrutava. Comecei a falar pra ele do mestre Eru que tinha na rua de baixo. Comecei a falar um monte de coisa pra ele. E ele começou a ficar sério e começou a ver que realmente ele estava lidando com uma coisa muito pesada. E eu contei pra ele o episódio. Falei, olha, Satanás me levou esse final de semana, meio de semana, lá pra cidade tal, pra fazer isso, aquilo, aquele outro. E o rapaz foi assassinado, aconteceu uma tragédia, foi uma morte acidental, não foi alguém que foi lá e assassinou, foi acidental. Porém, se Satanás diz que sabe todas as coisas, como é que ele não sabia que o rapaz ia morrer e tal? E comecei a falar, e eu falei, eu tenho um demônio, o Stinotus. E ele falava, o demônio tá aqui. Eu falei, incrivelmente o demônio não entra aqui. Já teve... Todas as vezes que eu venho na livraria, o demônio não vem junto.
Uma vez eu estava na livraria e eu olhei pro outro lado da rua e o demônio estava encostado na marquise de uma eletrônica que tinha na frente, me olhando lá do outro lado. Mas ele não entra aqui. Aí o Dili falou, porque aqui é cercado de anjos. E eu falei, viu, mas eu tive uma experiência na casa da menina, que eu fui pra fazer uma brincadeira com ela, e tinha um anjo lá, e o anjo não me deixou passar. Por que então que os anjos que te cercam me deixam passar? Aí o Dili falou, porque tem um propósito de Deus pra você aqui dentro. Não tinha um propósito de Deus pra você dentro da casa daquela menina, então o anjo te impediu de passar. Mas pra você aqui dentro, Carlão, pra você aqui dentro da minha casa, tem um propósito de Deus pra você. Então os anjos do Senhor deixam você entrar, mas não deixam os demônios que estão em você entrar. Pausa nessa narrativa. Isso é muito importante. Quando você ora pela sua casa, pelo seu comércio, ore assim: Senhor, coloque anjos ao redor da minha casa, do meu comércio, e permita que as pessoas entrem, mas não os demônios que estão nas pessoas. Porque os anjos conseguem fazer uma filtragem. Entra a pessoa, o demônio fica. Os anjos fazem essa filtragem. Entra a pessoa e os demônios ficam, tá bom? Play na narrativa. E aquilo me impactou muito, a fala do Dili. E eu fiquei, sabe, de verdade, assim, um arrepio correu o meu corpo inteiro. E eu falei, me fala de Jesus. E ele começou a me contar de Jesus. Ele começou a me contar dos hebreus, do plano de Deus no Velho Testamento. Ele começou a me contar da genealogia de José, de Maria da profecia, de que a Virgem daria a luz a um menino. E eu não questionei, eu não fiquei contestando a fala, porque ele já tinha me dado uma Bíblia, eu já estava lendo essa Bíblia de vez em quando, né, lia ela, e realmente fazia sentido as coisas que eu lia na Bíblia. Fazia sentido, me tocava profundamente. Então eu não questionei, eu só fui permitindo que ele falasse, porque eu já estava vendo que tinha algo errado na tradição. Eu já estava, sabe, entendendo que o diabo quis me tirar daquela cidade. Aí eu comecei a botar na minha cabeça que, na verdade, aquele tiro era pra mim, que o diabo me levou lá pra me matar. Aí eu já comecei a criar caraminhola, eu já comecei a criar um monte de paranoia. E ele foi falando. Daí eu falei, tá, mas por que. Daí ele falou que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu falei, tá, mas como assim imagem e semelhança de Deus? É estranho. Daí ele começou a me explicar, olha, Adão e Eva Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tá? Eva também, só que Eva tem uma aparência de Adão, porque ela veio de Adão. Os filhos de Adão e Eva eram parecidos com Adão e Eva. E os filhos dos filhos, idem. Você é parecido com seu pai e com a sua mãe, porque você tem uma linhagem genética. Então por que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Porque nós somos formados por um espírito, uma alma e um corpo. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele começou a me explicar sobre isso. Jesus veio como homem na terra porque é o corpo. É o nosso corpo físico. Jesus padeceu no corpo físico, para que nós pudéssemos entender que todas as nossas dores nós podemos entregar sobre ele, porque ele venceu. E ele começou a pegar vários versículos. Ele era bom de Bíblia, porque ele lia a Bíblia todo dia, o tempo todo. Ele começou a pegar vários versículos. Ele me deu a Bíblia, eu não estava com a minha Bíbliazinha de zíper, me deu uma Bíblia na mão, pegou a dele, uma Scofield, e falava assim, abre no livro tal, capítulo tal, verso tal. Daí eu procurava, eu olhava no resumo, no índice, né? Procurava dele, lê o que está escrito aí. Daí eu lia dele. Agora abre no livro tal, capítulo tal. E iria dando vários versículos sobre salvação, sobre Jesus, sobre tudo isso. E aquilo começou a entrar no meu coração de uma forma tão real, de uma forma tão impressionante, que eu digo para vocês, nunca algo fez tanto sentido para mim como a palavra de Deus explicada pelo Dili naquele dia. Nunca fez tanto sentido para mim como a palavra de Deus explicada naquele dia. Isso fez com que eu tivesse os olhos abertos. E depois disso algo terrível aconteceu, porque Satanás não quis me perder tão fácil, mas eu comecei a abrir os olhos para as mentiras da tradição e perceber quantas mentiras a tradição tinha contado até então. Só que isso vai ficar para o próximo episódio. E você vai... Próximo episódio, 21, as mentiras da tradição. Não perca, porque está dando sequência a esse momento tão importante que eu fui sendo, aos poucos, liberto desse mal tão grande do satanismo. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, mande para seus amigos. E se você quer comprar o livro Bruxaria, você pode comprar no meu site. Ele vai para você com
um autógrafo e com o selinho da edição comemorativa de 10 anos, Contos de um Ex-Satanista. Tem o QR Code aqui para você poder vir para essa playlist. Compre no site carloribas.com, clique em loja. O link está na descrição do vídeo, tá bom? Deixa eu mostrar para você, você que é novo aqui no canal, não conhece. Deixa eu pegar aqui, ó, site. Cadê meu site? Está aqui. carloribas.com, tá? Carlo sem S, Ribas com S, como está escrito aqui. Aí você vai, ou você pode clicar lá na loja, no carrinho aqui em cima escrito loja, em cima de mim aqui, ó. Ou você pode rolar a página para baixo. Você pode saber sobre mentoria. Faça mentoria comigo. Pastor, eu tenho essas coisas, a minha família tem essas coisas de bruxaria e tal. Você pode clicar aqui, ó, e marcar uma mentoria comigo, fazer uma videochamada de 1 hora comigo e falar sobre as suas dúvidas, sobre as suas questões, suas demandas, e eu vou fazer uma análise do seu caso e vou gerar uma estratégia para te ajudar, tá bom? Marca uma mentoria. Você pode descendo aqui, ó, livros. Tem o livro Médicos, tem vários livros aqui, né? Conheça a nossa loja. Você vai clicar aqui, livros, e-books e apostilas. Vai abrir a loja. Aqui tem o livro Médicos, que você pode comprar apertando esse botãozinho aqui, ali em cima. E você pode rolar um pouquinho mais para baixo, tem a opção livros, cursos e apostilas e e-books. Vamos clicar em livros. Clicou em livros, o primeiro ali é o Bruxaria, tá? Tem o combo leitura com os 4 livros de romances policiais, né? Tem o Revelação, que é o primeiro, os Sinais, que é o segundo, o Infiltração, que é o meu preferido, que é o terceiro, e agora o meu novo preferido, que é o Médicos, que é o 4º da série. É uma série muito legal, tá? Você pode comprar os 4 por R$ 99, menos de R$100 os 4. Quando Deus te leva o deserto, tá fora de estoque, então esse combo testemunho não tá, porque daí o deserto não tá em estoque. Você pode comprar o Infiltração sozinho, deserto tá fora de estoque, porque a Bíblia assim tá fora de estoque, Médicos está em estoque, Irai-vos não pequeis está em estoque, Revelação está em estoque. E aí você pode vir aqui, ó, tá vendo? Tá 1, 2, clica na página 2, que vai aparecer mais... O livro Sinais está na página 2. Então é isso. Compre o livro Bruxaria, se inscreva no canal, mas também torne-se membro, como esses irmãos aqui, porque os membros assistem os vídeos gravados antecipadamente, tá bom? Não esqueça disso. Também estamos no Telegram, siga-nos no canal do Telegram, que é gratuito. Quiser me convidar para dar palestra, pregação ou fazer mentoria particular comigo, chame nesse WhatsApp aqui, 49 99128 6902, fale com a Meg e diga: Meg, eu quero fazer uma mentoria com o Carlo Ribas, quero falar sobre as minhas questões, sobre as minhas dúvidas, sobre os meus medos, sobre meus problemas. Ela vai falar para você sobre horários, valores das mentorias e você vai poder se inscrever num programa de mentoria comigo. Ou não, eu sou pastor de uma igreja e eu quero trazer o Carlo Ribas para contar a história dele, ou para contar, dar uma palestra, ou para pregar. Mande um WhatsApp aqui e ela vai te dizer como que você faz para me levar na sua igreja, ok? E também meu Instagram, @carloribas, ou instagram.com/carloribas, você pode me seguir lá. E se você quiser fazer parte de um grupo do WhatsApp comigo de mentoria em inteligência espiritual, você vai ter contato comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e uma vez por mês nós fazemos uma grande videochamada com todos os mentorados para falar sobre assuntos de batalha espiritual. Eu também oro pelos meus mentorados, é muito legal. Quer participar do meu grupo VIP? Tem uma taxa mensal que você precisa pagar de recorrência, mas você pode mandar uma mensagem no 49 991 246903, que é o número do departamento técnico, e peça que você quer entrar no grupo VIP de WhatsApp. Aí você vai entrar nesse grupo e vai fazer parte comigo de um grupo muito legal, vai poder tirar dúvidas diretamente comigo pelo WhatsApp, tá bom? Que Deus te abençoe, espero você no próximo episódio do Na Guerra, Contos de um Ex-Satanista. Fique com Deus, até lá, tchau, tchau.